Agora sim, nós vamos acionar o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao JDO segunda edição. Olá, Geisiane, uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha na tarde desta terça-feira. Como você bem disse, o presidente americano Donald Trump anunciou na noite desta segunda 25% de tarifas em cima daqueles países que façam negócios com o Irã. Essa foi uma medida diplomática, talvez uma das últimas medidas que ele possa tomar no campo diplomático, enfim, sem o uso militar, em sua tentativa de permitir que os manifestantes no Irã continuem essas manifestações que podem levar à queda do regime. E agora à tarde, Geisiane, ele pediu para que os patriotas iranianos resistam e continuem em suas manifestações e que a ajuda estaria a caminho. Está aí o comunicado feito pelo presidente Trump, isso na tarde desta terça-feira. Agora eu tenho algumas atualizações importantes, Geisiane, das últimas 2 horas. O presidente Trump, nesse momento, ele está no estado do Michigan, fazendo um discurso ali, e falando sobre a economia dos Estados Unidos, mas também sobre a questão do Irã. E um pouco antes de embarcar aí para essa viagem para o estado do Michigan, ele voltou a pedir para que os cidadãos americanos deixem o Irã imediatamente. Ele falou que seria uma boa ideia, se você for americano, deixe o Irã. Lembrando que ontem o Departamento de Estado fez um comunicado pedindo para que os cidadãos americanos deixassem o Irã. França, Alemanha, Canadá, Taiwan e China também pediram aos seus cidadãos que deixem o Irã. E mais, as forças de Israel realizaram uma reunião agora que terminou a coisa de 1 hora atrás, também para avaliar a situação e, segundo as informações que chegam de Israel, foi instruído as forças do país que mantenham a prontidão para o caso de uma necessidade. Gisiane, eu estou trazendo todas essas informações porque cresceu e muito de ontem para hoje a possibilidade de uma eventual intervenção militar dos Estados Unidos diante dessa situação toda, dessa barbárie que está acontecendo dentro do Irã. Perguntado sobre o número de pessoas que morreu ou que, enfim, há um quadro geral da situação no Irã, o presidente Trump chegou a declarar que até o momento ninguém foi capaz de passar um real quadro de como as coisas estão dentro do Irã, algo que nós vínhamos falando já ontem, né, Geisiane? É muito complicado saber o que está acontecendo no Irã nesse momento por conta do controle da internet que foi imposto, ou seja, nós chegamos a aproximadamente 120 horas sem internet no país. E mais, segundo o jornal Wall Street Journal, publicou na manhã desta terça-feira, Geisiane, o regime, veja bem, está caçando aqueles que utilizam a Starlink, a empresa provedora de internet, né? Que foi ali um oferecimento do empresário Elon Musk para que as pessoas pudessem se organizar para essa manifestação. O termo caçar foi utilizado pelo Wall Street Journal. Então, nesse momento, fica realmente muito complicado, muito difícil a gente trazer um número aqui de mortos. Alguns números falam em 600. A emissora CBS News diz que teve informações que esses números chegam a 12 mil. Há quem diga ainda, segundo a emissora CBS, lá dos Estados Unidos, que esse número possa chegar a 20 mil mortos. Obviamente que a gente não tem como confirmar isso, né? Seriam números realmente aí de guerra, realmente, de uma guerra civil que estaria acontecendo no Irã nesse momento, e o presidente Trump, e eu fico com esta declaração, disse que nas próximas 24 horas será possível talvez fazer um levantamento aí real da situação dentro do Irã. Então a hipótese militar, como o presidente Trump já salientou aí, né, a ajuda está chegando, presume-se um possível ataque militar, mas o presidente Trump tem outras opções na mesa, incluindo um ataque cibernético e também uma pressão maior em cima de que o regime possa entender que realmente chegou ao fim. Sobre as tarifas, isso vai ter aí um impacto também no Brasil. E lembrando aqui, Geisiane, que é coisa de uma semana atrás, o Ministério das Relações Exteriores do Irã publicou em sua rede social X que o ministro do Irã teve uma conversa com o ministro Mauro Vieira e que o lado brasileiro, então, teria conversado com o Irã sobre a questão da Venezuela.
Agora o Irã tem o seu próprio problema, só que essa publicação dos iranianos coloca aí realmente o Brasil como um país muito próximo do Irã, trazendo aí mais uma questão diplomática a ser resolvida pelo Joesley Batista, pelo Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, e possivelmente, agora a gente não sabe, né, quem é o ministro das Relações Exteriores, se é o Joesley Batista ou se é o Mauro Vieira, enfim, os dois talvez sejam convocados por Lula para resolver essa questão. Obviamente que estou sendo irônico, né? Mas, de fato, a gente tem uma situação muito delicada no Irã e que pode ter impacto em todo o mundo, incluindo o Brasil. Geisiane. Olha, Ivan Kleber, eu acredito que o Joesley Batista e o Celso Amorim são muito mais ministros das relações exteriores do que o Mauro Vieira, né? Ivan, eu trago aqui à tela os nossos analistas políticos do dia. Fabi Barroso, estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, sua pergunta. Eu sorri pelo que a Geise falou, mas o assunto é bem sério e bem difícil, Ivan. Boa tarde, seja bem-vindo aqui novamente conosco. Mas até a própria UERJ fez uma reportagem que eu vi agora há pouco de um jovem, o nome dele é Fran Soltani, de 26 anos, que então o regime iraniano mandou oficialmente para a família dele que ele será executado. É algo assim, é muito difícil, tem a foto do moço, acho, né, bem complicado, e dizem que pode ser até em 24 horas, ou seja, né, a qualquer momento ele pode ser executado, e essas execuções no regime do Irã são realmente muito difíceis, né, da gente entender. Um jovem aí com toda a vida pela frente por ter participado desses protestos. Então, além das mortes anunciadas, a gente já tem isso consolidado, né, a própria UERJ aqui divulgou. Como você enxerga que, então, isso pode, esse anúncio, né, do regime iraniano, islâmico, dizer que esse jovem será executado e daquela forma brutal, pode, então, realmente fazer com que as forças, a dissuasão pela força bélica seja implementada no Irã, ou pelos Estados Unidos ou por Israel? Olá, doutora Fabiana, sempre uma alegria estar aqui, embora, como você bem disse, a notícia não é nada boa. Imagine você, doutora Fabiana, eu sempre faço essa comparação, viver em um país onde o regime mata, persegue e tortura seus oponentes políticos, né? Infelizmente, isso não é uma realidade só do Irã, outros países também fazem isso. Agora, sobre esse rapaz, a acusação que seria imputada é de que ele estaria provocando uma guerra contra Deus. O Deus, né, do ponto de vista islâmico, Alá, não é? Justamente por conta que ele está convocando aí as manifestações, seriam os organizadores iniciais ali dessas manifestações contra o regime islâmico do Irã. Então, sim, a gente confirma a informação obtida aí pela revista Oeste. Esta execução deve acontecer amanhã, por volta do meio-dia, horário local. E qual foi o crime, né? Justamente manifestar contra o regime. Agora, daqui até amanhã de meio-dia tem muita coisa para acontecer. Eu acredito que os Estados Unidos, de alguma maneira, a administração Trump trabalhe com a possibilidade de evitar que isso aconteça, embora o presidente Trump tenha emitido um comunicado hoje à tarde, né? Nesse comunicado que ele fala dos patriotas, ele diz que enquanto essas mortes desnecessárias continuarem, ele interrompeu todo e qualquer canal de comunicação com oficiais iranianos. Se a gente levar ao pé da letra o que ele está dizendo aqui, doutora Fabiana, acabou a via diplomática. Estamos já partindo, então, para uma ação na prática, que não seja através do diálogo. O lado iraniano, aparentemente, não levou a sério esse comunicado do presidente Trump e eu fiz um trabalho agora, antes de entrar ao vivo, a movimentação militar nos Estados Unidos na base de Diego Garcia, que seria uma base utilizada ali para um eventual ataque, ela está relativamente mais alta do que o normal, e algumas agências de comunicação independentes indicam que o famoso B2, que ficou bem conhecido do público em junho do ano passado, alguns desses modelos, né, do B2 teriam sido avistados ali nesta base, embora no ano passado os aviões que atacaram o Irã decolaram do solo americano, né, mostrando também uma força, uma capacidade de logística militar dos Estados Unidos muito grande. Então a gente espera que essa execução não aconteça,
e que de alguma maneira a força aí, a paz pela força prevaleça e o presidente Trump consiga, junto com sua equipe, evitar mais essa tragédia. Agora, como eu disse, realmente os números são impressionantes e essa falta de informação que assusta ainda mais, o que mostra o tamanho do controle, não é, do regime em cima da população iraniana. Ainda bem que o Elon Musk disponibilizou a Starlink, que as poucas informações que a gente consegue confirmar justamente chegam graças a esse apoio dado pelo empresário Elon Musk. Geisiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.